Nosso primeiro capítulo será Sistema Digestório. Então, cada capítulo que nós estudarmos, eu vou mostrar para vocês primeiro a parte de anatomia, as estruturas, os órgãos que formam o sistema. E em seguida, a gente vai trabalhar a parte de fisiologia, como o sistema funciona, ok? Então, a anatomia do sistema digestório. O nosso sistema digestório, ele é formado por vários órgãos, muitos órgãos com funções bem diferentes. E o comprimento do tubo digestório, da boca até o ânus, cerca de 10, 12 metros de comprimento, mais ou menos, varia de pessoa para pessoa. Comprido, muito comprido. Então, qual é a divisão anatômica que foi feita para tentar facilitar o estudo do sistema digestório, a organização do sistema? É bem assim, ó. O nosso sistema digestório, ele é formado pelo tubo digestório, Também na cavidade bucal, os dentes, claro, fazem parte do sistema digestório. E nós vamos encontrar também glândulas que vão secretar substâncias para dentro desse tubo, para fazer a digestão da comida. Então, são as chamadas glândulas anexas. Glândulas anexadas ao tubo digestório. Então, tubo digestório, ele vai da boca ao ânus. Da boca ao ânus. Orifício de entrada, orifício de saída, né? Dentes, de preferência, todos os 32 dentes. Na boca de um adúltero, um total de 32 dentes. Na criança, 20. E glândulas anexas. Quais são elas? Quais são as glândulas anexas que vão lançar substâncias para fazer a digestão da nossa comida? Então, já na cavidade bucal, nós temos as glândulas salivares, ó. Glândula salivar, salivar, salivar. Glândulas salivares. Lembrar que nós somos animais de simetria bilateral, certo? Nós temos um total de 6 glândulas salivares. É muito cuspe que você produz todos os dias. 2 glândulas salivares chamadas de parótidas. 2 sublinguais e 2 submandibulares. Glândulas parótidas, aqui ó, nas adjacências das nossas orelhas. Debaixo da pele, glândula parótida, glândula parótida. Inclusive, quando uma pessoa está com cachumba, vírus inflamam as glândulas parótidas. Elas ficam inchadas. A gente chama isso de cachumba. Cachumba também é chamada de parotidite, inflamação da glândula salivar parótida. 2 sublinguais, bem debaixo da língua, glândulas salivares sublinguais. E 2 aqui abaixo do nosso maxilar. Mais 2 submaxilares. Tem vestibular, que também chama de submandibulares, ok? Temos também o tal do fígado. Fígado, glândula, sim senhor. Fígado é glândula? Fígado é glândula. Glândula anexada ao tubo digestório. Temos um tal de pâncreas. E a vesícula biliar. Então, além das salivares, temos também o fígado, o pâncreas. Juntamente com o fígado, eu vou colocar vesícula biliar.
Na verdade, pessoal, vesícula biliar não é uma glândula, porque glândula é uma estrutura que fabrica e secreta alguma substância. A vesícula biliar, ela não fabrica nada. Vamos ver depois na parte de fisiologia que a vesícula biliar, ela armazena e depois secreta a bile que ela recebeu do fígado. Como ela não fabrica a secreção, não é propriamente uma glândula. Mas os livros de biologia, eles colocam assim, fígado acompanhada da vesícula biliar, ok? Então, é a anatomia do sistema digestório, tubo digestório, dentes e glândulas anexas. Bom, acontece que ao longo do tubo digestório nós vamos ter vários segmentos com nomes e funções diferentes. Então vamos ver agora como é a composição do nosso tubo digestório. Tubo digestório. Lembra o que eu disse, né? Ele tem de 10, 12 metros de comprimento, mais ou menos. Número 1, entrada, por onde muitas coisas entram. Não sei o que você pensou, estou falando de comida, remédios, né? Tem alguém rindo aqui, inclusive. Depois da boca, nós temos a tal da faringe. Faringe. O alimento mastigado, em seguida, é lançado dentro da faringe. Depois, a comida vai percorrer este grande tubo aqui. Amigos, um tubo que passa por trás, bem por trás da nossa traqueia. Esse tubo, ele tem mais ou menos uns 25 centímetros de comprimento. Desce por trás da traqueia, atravessa o nosso tórax, ele atravessa inclusive o músculo diafragma. No meio do diafragma tem um orifício que dá passagem a esse tubo. E então ele termina na cavidade abdominal, onde vai lançar a comida dentro do estômago. É o chamado esôfago. Número 4, dispensando maiores apresentações, um tal de estômago. Um saco cheio de ácido, mas o nome é estômago. Números 5, 6 e 7. Número 5, número 6, número 7. Número 5 é chamado de duodeno. Ele mede mais ou menos 25 centímetros, mais ou menos uns 25 centímetros. 6, chamado de jejuno. Jejuno, ele mede mais ou menos uns 4 metros. Isso mesmo, cerca de 4 metros de comprimento. E o 7 é um tal de íleo. O íleo medindo mais ou menos 1 metro, 1 metro e meio. Duodeno, jejuno e íleo, em conjunto, eles formam o chamado intestino delgado. É um tal de intestino delgado. E você já somou? Duodeno, jejuno e íleo, intestino delgado, mais ou menos uns 6 metros de comprimento, né? Cerca de 6 metros de comprimento só de intestino delgado. Também nós vamos ver depois na parte de fisiologia que a maior parte do trabalho de digestão da comida é no intestino delgado, onde funcionarão a maioria, né, das enzimas digestivas. E vamos ver também que é no intestino delgado que os nutrientes vão ser absorvidos para a circulação sanguínea. Os maiores eventos da digestão se passam no intestino delgado. Bom, agora, seguindo a nossa numeração, vamos para os números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Número 8. Aqui, gente, número 8, esta estrutura aqui é chamada de apêndice cecal.
8 é o apêndice secal. Alguns também chamam de apêndice vermiforme. É isso mesmo, em forma de verme. Parece um vermezinho aqui pendurado no número 9. Número 9 vem a ser um tal de seco. Débora? Não, seco. Um tal de seco. É onde começa o intestino grosso, aqui no seco. O seco é a primeira porção do intestino grosso. Em seguida, número 10 é um tal de cólon ascendente. Colo ou cólon ascendente. Fezes subindo. Número 11 é um tal de colo ou cólon transverso. E o 12, então, fezes para baixo, é o cólon descendente. Cólon descendente. Número 13, pessoal, esta curvinha aqui é chamada de cólon sigmoide. Um tal de cólon sigmoide. Há muitos séculos, alguns cientistas de mente criativa acharam que essa curvinha aqui do intestino lembrava a letra grega sigma. Deram o nome então de cólon sigmoide. Viagens da biologia. Número 14 é um tal de reto. Reto. Número 15, dispensando maiores apresentações, orifício de saída é o tal do ânus. Rapaziada que me assiste, reto faz vocês lembrarem alguma coisa? Um tal de toque retal. Homens ultrapassando uma certa idade, anualmente, sem qualquer trocadilho, tem que fazer o exame prostático, né? Alta incidência de câncer de próstata, nos homens, obviamente. Procurar um médico de confiança, um tal de proctologista. Lá no consultório, então, ele vai calçar a luva, vaselina, introdução por via anal, e na ponta dos dedos ele vai sentir a consistência e o tamanho da próstata. Crescida ou normal. Borrachosa, normal, ou dura, petrificada, sinal de problemas. Você sabia que na medicina existem mais de 50 especialidades médicas? São mais de 50. Cardio, pneumo, gastro, ginecologia, pediatria. Você sabia que de todas as especialidades médicas, o proctologista é o que mais estuda? Ele estuda anos e anos e anos e anos. Estava levando a sério, né? E, meus caros que me assistem, detalhe, nós temos aqui o chamado intestino grosso. Até o reto, nós temos o chamado intestino grosso. Intestino grosso, também conhecido como cólon. Cólon é sinônimo de intestino grosso. Daí vem a expressão colonoscopia, né? Colostomia. Nos vestibulares, quando se coloca cólon e não fala mais nada, fica subentendido, ele está se referindo ao intestino grosso, ok? Bom, aproveitando o ensejo, informações adicionais. Muita gente por aí diz que esse tal de apêndice, o apêndice secal, apêndice vermiforme, não serve para nada, né? Apêndice secal ou vermiforme não serve para nada, só para inflamar, virar tal de apendicite, para o cara ter que operar depois. Não é bem assim não. Vamos lá às verdades a respeito do apêndice secal. O apêndice secal
ele não participa da digestão. Não participa da digestão. Lembrando que estou falando para vocês sobre a anatomia humana. Então, no corpo humano, o apêndice não tem nada a ver com a digestão da comida. O apêndice cecal, ele é mais desenvolvido nos herbívoros. Mais desenvolvido nos animais herbívoros. Depois, na ecologia, vocês vão ver a fundo, em alguns animais, o apêndice é bem maior do que no corpo humano. No apêndice, a gente encontra micro-organismos que fabricam a enzima celulase. Nós não fabricamos celulase. Celulose a gente não digere, ok? Então, nos herbívoros do tipo ruminantes. Herbívoros que sejam ruminantes. Então, o que vai acontecer? O apêndice vai ajudar na digestão da celulose. No corpo humano, o que acontece? O apêndice cecal é uma estrutura que armazena leucócitos, armazena glóbulos brancos, armazena células de defesa, galera. Então, podemos dizer que o apêndice cecal, ele tem uma função imunológica, função imune. Ele contribui para a nossa defesa contra parasitas. Parte do sistema imunológico. Vamos dizer, então, que o apêndice é uma estrutura linfóide. Ao longo das nossas aulas de anatomia, nós vamos ver que no nosso corpo tem várias estruturas que são linfóides, armazenadoras ou até produtoras de leucócitos. Tem o apêndice cecal, tem um tal de baço, no nosso tórax tem um tal de timo com essa função também. Vamos ver que tem os chamados linfonodos ou gânglios linfáticos. Enfim, estruturas linfóides, incluindo o apêndice cecal. Dizer que não tem nenhuma função no corpo humano, portanto, não é verdade, ok? Às vezes, o apêndice ele pode inflamar. Bactérias podem invadir o apêndice e causar a tal da apendicite. Nesse caso, cirurgia. Cirurgia para remover o apêndice. Problema? Não. Cada cirurgia, apendicite, problema nenhum. A pessoa vai viver legal sem o apêndice. Por quê? A função do apêndice de participar da imunidade é exercida por outros órgãos também. As nossas amígdalas também são estruturas linfóides. Se alguém remover as amígdalas, não vai morrer por causa disso. Ela vai continuar tendo no corpo várias outras estruturas linfóides para compensar. Tranquilo? Então, temos aí as observações importantes a respeito do apêndice cecal ou vermiforme. E para a gente encerrar essa parte de anatomia do sistema digestório, esse assunto realmente é curtinho, vamos ver aqui as nossas observações. Observação, pessoal, nós temos que falar sobre um tal de esfíncter. Esfíncter. Como assim? Esfíncter é um músculo circular. Músculo circular, músculo em forma de anel. Músculo circular e que atua, funciona como válvula. Abrindo e fechando para regular a passagem, portanto, né? Veja bem, eu vou pegar aqui, por exemplo, um pedacinho do nosso esôfago. Pedacinho do esôfago. Gente, dentro da parede
do esôfago, nós temos células musculares. Não é dentro da cavidade, não. Ó, eu estou falando dentro da parede esofágica. Existem células musculares, é um tal de músculo liso, vamos ver na histologia depois. Células musculares, ó, que elas acompanham o comprimento do esôfago. E estão em paralelo com o comprimento da parede esofágica. E vejam, existem células musculares que são transversais ao comprimento da parede esofágica. Então essas fibras musculares vão ajudar a formar um verdadeiro anel muscular, que pode contrair, fechando a passagem, ou relaxar, abrindo a passagem. No corpo humano existem vários esfíncteres, muitos e muitos esfíncteres. Olha só, esfíncter que a pessoa usa para controlar o jato de urina, o esfíncter lá na uretra, tranquilo? É que para essa aula, no momento, interessam os esfíncteres do sistema digestório, combinado? Então, legendas, aqui ó. X, um esfíncter bem na transição do nosso esôfago para o nosso estômago. Na transição do esôfago para o estômago, um esfíncter chamado de cárdia. Devido à proximidade com o coração, deram o nome de cárdia para esse esfíncter. Qual é a função do esfíncter cárdia? O esfíncter cárdia, ele serve para evitar o refluxo. Dentro das CNTPs, evita o chamado refluxo gastroesofágico. É para evitar que normalmente o conteúdo estomacal suba, volte para o esôfago. Amigos, vamos ver na aula de fisiologia que o nosso estômago, ele produz um tal de suco gástrico, que tem ácido clorídrico. Só que o estômago resiste, tem proteção contra o suco gástrico. Uma camada de muco, uma secreção viscosa chamada de muco, que protege o próprio estômago da ação corrosiva do ácido clorídrico que ele fabrica. Só que o esôfago não tem essa proteção. Então, se o conteúdo do estômago começar a subir, vai queimar, literalmente queimar a parede esofágica. Por onde o HCl vai subindo, a pessoa vai sentindo aquela azia, aquela queimação, aquela ardência. O Helder, é aqui, ó, é no tórax, é aqui na garganta, vai subindo aquela queimação. Pois é por onde passa o tal do esôfago. Para evitar esse refluxo, esfíncter cárdia. Em algumas pessoas, esse esfíncter pode não funcionar corretamente. Então, pessoas que vão sofrer do chamado refluxo. Detalhezinho, quando o nenenzinho nasce, ó meu anjo nasceu, recém-nascido, este esfíncter ainda está fraco, não está ainda com muito tônus, muita força muscular. O feto ficou 9 meses sendo alimentado via placenta cordão umbilical. O tubo digestório recém-nascido não funcionou tanto assim ainda. Então, algumas semanas serão necessárias até que esse esfíncter ganhe força, tônus muscular e feche corretamente. Mamãezinha esperta, então, faz o quê? Ela acabou de dar de mamar para o nenê, deixa o nenê na vertical no colo dela, dá umas balançadinhas com carinho, uns tapinhas nas costas, nana, neném, já mamou, né? Nana, neném. Quando ela escutar o arroto do nenê, quer dizer que o estômago já esvaziou, então ela agora pode deitar o neném com segurança no berço. Se essa medida não for tomada, há o risco do leite subir, e vamos ver depois, ele pode cair inclusive nas vias respiratórias e sufocar o nenenzinho, ok? Observem, outro esfíncter bem na saída do nosso estômago. Este esfíncter aqui, na saída do estômago, ele é chamado de piloro. Oi? Piloro ou esfíncter pilórico.
Alfa moreno? Não. Beta ruivo? Não. Piloro. Amigos, esse tal de piloro é um esfíncter que serve para quê? O piloro, ele controla o esvaziamento gástrico. Controlar a velocidade de esvaziamento do nosso estômago, esvaziamento gástrico. O Helder, precisa de uma válvula para controlar o esvaziamento do estômago? Ora, jovem, é o seguinte, raciocine. Enquanto você está comendo, a comida, o alimento vai ficando represado dentro do estômago. O que vai acontecer? Comida parcialmente represada, então ela vai distendendo, pressionando a parede estomacal. Neurônios, terminações nervosas da parede estomacal vão mandar impulsos nervosos para o cérebro. O que a pessoa vai sentir? A distensão estomacal, a sensação de saciedade, sensação de plenitude gástrica, como se fala na medicina. E a pessoa então vai parar de comer. Agora raciocine, se não fosse o piloro, se a comida ficasse rapidamente, diretamente passando para o intestino, o que aconteceria? A pessoa precisaria encher de comida até o final do intestino para começar a represar comida no estômago e sentir a sensação de saciedade. Quantos quilos a pessoa comeria a cada refeição? Lembra? Só de intestino delgado são cerca de 6 metros de comprimento. A gente comeria vários quilos a cada refeição. E todo ser humano, então, seria enorme por falta de uma válvula na saída do nosso estômago. Isso eu chamo, amigos, é um exemplo de engenharia celestial na minha visão, tá bom? Outro esfíncter, aqui galera, ó, outro esfíncter, vamos chamar de W. Este esfíncter aqui, ele fica na transição do jejuno para o íleo. Então, é o esfíncter chamado de ileocecal. Esfíncter ileocecal, entre o íleo e o ceco. Esse esfíncter serve para quê? Ele vai evitar o refluxo das fezes. É para evitar que as fezes do intestino grosso voltem e invadam o intestino delgado. Esse tal de esfíncter ileocecal, segundo os livros, ele tem uma força de contração suficiente para sustentar uma coluna de fezes de até 60 centímetros. Engenharia mecânica de novo, né? E para a gente terminar mesmo a parte de anatomia do sistema digestório, aqui galera, esqueceram que o ânus também é esfíncter, não, né? Na região do ânus, nós temos o chamado esfíncter anal. Aliás, esfíncteres anais. Tem o esfíncter anal interno e o esfíncter anal externo, para controlar a chamada defecação. 2, segurança, seguro, morreu de velho, né? Então, essa foi a nossa aula de anatomia do sistema digestório. Próxima aula, nós vamos ver como funciona o processo de digestão, ok? Aguardo vocês. Então, vamos agora iniciar a fisiologia do sistema digestório. Galera, fisiologia, digestão da comida. A digestão, ela compreende eventos mecânicos, ações mecânicas, movimentos, mas também depende de ações químicas, reações químicas. Os sucos digestórios, né? Bile, saliva, enzimas, etc. e tal. Então, primeiro, a gente vai
estudar a digestão mecânica dos alimentos. Digestão mecânica, nós temos a mastigação, deglutição e a peristalse, os movimentos peristálticos. Então, a mastigação, ela é feita pela língua e pelos dentes. Lembra? Dentes, de preferência, todos os 32, né? Na boquinha completa. Ô Helder, a língua também é necessária? Sim, claro. A língua faz os movimentos para colocar o alimento por entre os dentes, para que eles possam trabalhar. Mexe, mexe para um lado, mexe, mexe para o outro, vai mexendo lá dentro, vai mexendo gostoso. E os dentes vão transformar então o chã de fora em filé mignon. Facilita a deglutição e a peristalse, óbvio, né? Mais claro que albino com anemia. Ora, o alimento todo mastigadinho, ele vai ser facilmente deglutido e depois transportado ao longo do tubo digestório. Se você discordar disso aqui, experimente colocar um pedaço de carne na boca e engolir sem mastigar. Você pode até conseguir, mas vai doer. É o famoso desce rasgando, né? E, amigos, além de facilitar a peristalse e a deglutição, a mastigação tem ainda uma outra grande, enorme, incomensurável vantagem, função. Aqui, ó. Ela aumenta a superfície, a área de contato entre os sucos digestórios, as enzimas, né? E o alimento. Imagine vocês, ó, um pedaço de carne. Esse pedaço de carne sendo fracionado, mastigado, todo picadinho. Então nós vamos ter vários pedaços menores de carne. Agora vamos imaginar uma enzima que vai participar da digestão da proteína da carne. Lá no nosso estômago, uma tal de pepsina, por exemplo. O pontilhado azul, azul pontilhado, representando as moléculas de pepsina, lá do suco gástrico. Vejam, as enzimas, elas vão encontrar maior superfície, área de contato, atacando estes vários pedacinhos de carne, ao invés de atacarem o pedaço grandão. Matemática, meus amigos. Se nós somarmos as superfícies destes vários pedacinhos de carne, o valor vai ser muito, muito maior do que a superfície do pedação grandão de carne. Um exemplo prático. Você coloca na boca uma bala. Aí você resiste à tentação, não morde, não quebra. Você chupa a bala toda, chupa toda a bala, do início ao fim. Ela leva um tempão, demora um tempão para dissolver, sumir da sua boca. Mas se você mastigar, quebrar a bala em vários pedacinhos, esses vários pedacinhos vão ter maior contato com a superfície da sua língua e você então vai ter essa bala dissolvendo, desaparecendo mais rapidamente da sua boca. Quando você fraciona, você perde no volume e está ganhando proporcionalmente na superfície. Tá bom? Vantagens da tal da mastigação. Então, quando sua mãezinha dizia, filho, filha, mastiga bem a comida para ajudar na digestão. Mais uma vez, ela estava certa. Ok? Vamos agora então para a deglutição. Então, após a mastigação, vem a deglutição. Como funciona? Deglutição. A pessoa usa a língua para trás, ela vai empurrar a comida para dentro da faringe. Lembra? Boca, faringe, esôfago. Então, o alimento ele vai cair pela faringe. Quando o alimento está descendo pela faringe, vai fazer pressão numa estrutura chamada de epiglote. Epiglote. Essa tal de epiglote, ela vai abaixar, vai fechar a entrada da laringe e vai evitar que a comida caia na via respiratória.
Então, vamos ver aqui esta figurinha para entendermos melhor esse processo de deglutição. Aqui nós temos a cavidade bucal, cavidade oral, a entrada da boca, ok? Aqui em cima nós temos as fossas nasais. Alveolares, fossas nasais. Amigos, aqui é a tal da faringe. E para baixo? Ó, para baixo, nós temos, por um lado, comida que pode ser levada para dentro do nosso esôfago. Esôfago, estômago e intestinos, certo? E para o lado de cá, nós temos a tal da laringe. Laringe. Você reparou, então, que essa tal de faringe, ela é bifurcada para cima e é bifurcada para baixo também, né? Amigos, a faringe, ela pertence aos sistemas digestório, olha a comida passando, e ao sistema respiratório, olha o ar passando para a laringe. Já a laringe, ela pertence somente ao sistema respiratório. Laringe, cá para baixo, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Aqui no nosso desenho, nós temos então ó, os anéis de cartilagem da traqueia. Traqueia que não tem mais acento, né? Novas normas gramaticais tiraram acento da traqueia. Tiraram o acento da diarreia. Diarreia sem acento, que coisa triste, não, gente? Olha só. Então, como é a deglutição? O sujeito mastigou bem, e a comida vem descendo a faringe. Vamos chamar de bolo alimentar. Quando o bolo alimentar desce pela faringe, vai fazer pressão em cima desta estrutura aqui, ó. Esta estrutura é uma cartilagem assim, ó, uma cartilagem elástica, bem flexível, que nem a das nossas orelhas. É a chamada epiglote. Esta cartilagem aqui é chamada de epiglote. Não sei se você lembra, mas o prefixo epi significa sobre, em cima. Epidemia, a epiderme fica em cima da derme. Lá na botânica, na ecologia, plantas que vão crescendo sobre outras são as epífitas, epifitismo, não é isso? Epiglote recebe esse nome porque é uma cartilagem que fica em cima da glote. O que é glote? Aqui, gente, a parte superior, a parte mais alta da nossa laringe é chamada, então, de glote. Região conhecida como glote. Então, essa cartilagem aqui, esta cartilagem é a epiglote. Por que que essa parte mais elevada da laringe tem assim um nome especial de glote? Observem, é que dentro da glote nós temos as chamadas pregas, as pregas vocais. Alguns falam cordas vocais. Dizem que o mais certo é falar em pregas vocais, ok? Então, já que o bolo alimentar vai pressionar a epiglote, olha o que vai acontecer. A epiglote ela vai abaixar. Gente, ó, quando a epiglote abaixa, ela fecha isso aqui, ó. Ela fecha a entrada da laringe. Quer dizer então que a comida só poderá seguir para dentro do esôfago. O abaixamento da epiglote e o consequente fechamento da laringe garante a manutenção do alimento somente no tubo digestório, evitando o chamado engasgo. Tranquilo? É assim a nossa deglutição. Bom, mas então surge a pergunta:
já que existe esse mecanismo, por que a gente engasga de vez em quando então? Bom, turminha, acontece que para a gente poder deglutir, a epiglote tem que abaixar. Só que para a gente poder falar, a epiglote tem que ficar levantada. Por quê? Para a gente poder falar, ó, as nossas pregas vocais, elas têm que vibrar. A nossa voz, a nossa fonação, ó, é a vibração das nossas pregas vocais que geram as ondas sonoras que vão se propagar, a nossa voz. E o que faz as pregas vocais balançarem? É a passagem do ar. Quando o ar passa por aqui, as pregas vocais vibram e a gente consegue então falar. Então, repetindo, para a deglutição, epiglote abaixada. Para a fonação, epiglote levantada. Então, imagine você como fica a epiglote de alguém que está ao mesmo tempo mastigando, engolindo e conversando. Ela fica assim, ó. A epiglote fica desse jeito. Levanta abaixo, levanta abaixo, levanta abaixo, levanta abaixo. Então, de repente, numa fração de segundo, num átimo de tempo, um carocinho de feijão pega a epiglote levantada e cai aqui na laringe. Ó, e aqui no quadro eu fiz bem grande para todo mundo enxergar. A nossa laringe, de verdade, tem um diâmetro perto de 1 centímetro, alguma coisinha assim, às vezes 2, um pouquinho. Ela é apertadinha. Então, qualquer partícula aqui já causa um baita desconforto e a sensação de engasgamento, sufocamento. Ministério da Saúde adverte: falar enquanto se come, além de falta de educação, pode ser prejudicial à saúde. O chamado engasgo. Quando a pessoa engasga, fazer o quê? Coisas de vestibular. Alguns perguntam isso. Olha só, a pessoa pode tossir, forçar a tosse, porque a tosse é uma expiração forçada. Quando a pessoa tosse, lá dos pulmões dela vem um jato de ar que geralmente faz a pessoa jogar fora o que estava preso aqui na laringe dela, na glote. Só que às vezes a pessoa tosse, vários tapas nas costas, quase traumatismos de costelas, e a pessoa continua engasgada. Quando essas manobras não funcionarem, então a medicina recomenda o seguinte: o engasgado deve ficar nesta posição aqui, ó. Estou me usando como recurso pedagógico didático, tá? O engasgado fica nesta posição e o socorrista vai por trás do engasgado, uma mão fechada no abdômen. Não é no tórax, é no abdômen. Mira no umbigo da pessoa, sabe? A outra mão você faz assim, ó. Por trás da pessoa. E com força, de forma violenta, abrupta mesmo, você puxa a pessoa contra o seu corpo. É a manobra de compressão do abdômen. Por quê? Nós temos aquele músculo chamado de diafragma, um músculo plano, que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Quando a gente comprime o abdômen com força, o diafragma é forçado a subir. Quando o diafragma sobe, ele aperta os pulmões que estão bem em cima dele. Os pulmões vão ser comprimidos e dos pulmões vai vir um jato de ar muito mais forte do que a pessoa simplesmente forçando a tosse. Essa manobra, pessoal, ela resolve, segundo as estatísticas, 95% dos engasgos. Altíssima eficácia. Tranquilo? Professor, vamos supor então que a gente tenha tentado, numa pessoa engasgada, essa manobra. Às vezes não dá certo de primeira, tente várias vezes, tá? Então, professor, já tentei várias vezes de forma abrupta e a pessoa continua engasgada. 5% dos casos. Fazer o quê? Aí você tem duas opções. Deixar a pessoa morrer engasgada
Ou pensar, já que aqui em cima está obstruído e não está saindo, vamos então abrir um orifício aqui embaixo. Vamos abrir um orifício aqui embaixo, na traqueia, por onde o ar consiga entrar. É a tal da traqueotomia ou traqueostomia. Você pega um objeto perfurante, pode ser uma caneta inclusive, e vai fazer um furo. O Helder, a pessoa vai sentir muita dor. Gente, filosofia, só sente dor quem ainda está vivo. A vida vale mais, ok? A tal da traqueostomia. Aí você tira a caneta, não esqueça de tirar a carga, tá? Tira a carga da caneta. E o tubinho de caneta vazio, então, sem tampinha, sem carga, você coloca de volta no buraquinho. A pessoa vai ficar respirando por aquele buraquinho. Ela, pelo menos, vai ser levada viva até um hospital. O Helder, o ar que entra pela caneta, entra e sai pela caneta, mantém a pessoa viva? Sim. Lembra? A nossa laringe tem mais ou menos 1,5 centímetro de diâmetro. Perfeitamente suficiente. Lá no hospital, o médico vai usar um aparelho, um tal de laringoscópio. Laringoscópio, lanterninha, passa o laringoscópio, doutor usa uma pinça e desengasga a pessoa. Vamos supor que você esteja num local ermo, um local bem distante, você está sozinho, um sítio, uma fazenda, e você engasga com um carocinho. Você não tem ninguém para te apertar por trás. Você tosse, está engasgado. Engasgado, lacrimejando de desespero, não sabe mais o que fazer, está sufocando, está quase desfalecendo. Faz o quê? Professor, eu vou fazer uma autotraqueostomia. Nossa Senhora, essa é a última opção da lista. Faça o seguinte, como está nos livros, procure uma cadeira, pegue uma cadeira, deita a cadeira no chão, mira o seu abdômen na quina da cadeira e se joga ali em cima. Vai doer, mas você geralmente desengasga. Lembra? Só sente dor quem está vivo. Se quiser um pouco de conforto, o braço sofá também deve servir, ok? A vida vale mais. Amigos, então, é a tal da deglutição. É uma pequena observação. Não sei se você sabe, mas o engasgamento é muito mais frequente nos idosos. Idosos engasgam bem mais. Qual a explicação? Pessoal, repare bem, eu vou engolir saliva. Observem aqui o meu pescoço, ó. Não percebeu? Vou fazer de novo. Percebeu a traqueia levantando? É simples. Para o vestibular, isso aqui é o suficiente, tá? Mas saiba que ao mesmo tempo em que isso aqui está acontecendo, esta dinâmica, estes eventos estão acontecendo, músculos do pescoço, músculos cervicais, eles vão contrair. E a contração de músculos cervicais levantam a traqueia, levantam a laringe. Entendeu? Simultaneamente ao abaixamento da epiglote, existe a elevação da laringe. Então fica um fechamento legal. Só que nos idosos, os músculos já não são mais os mesmos. Idosos perderam força, tônus muscular. Idoso sofre de perda de massa óssea, osteopenia, perda de massa muscular, sarcopenia. Então, nos idosos, esses músculos cervicais já não contraem mais como antes. A epiglote faz a parte dela e abaixa. A laringe já não sobe mais como antes. Então pode ficar um pequeno orifício, o engasgamento vai ser mais comum, tá bom? E só para a gente terminar aqui, neste desenho, alguém pode pensar, o que é esta parte achurada aqui, ó? Esta parte achurada do nosso desenho é um tal de pálato. Pálato duro, pálato mole, pálato vulgarmente chamado de céu da boca. Pálato ou céu da boca. Amigos,
nós temos um osso que separa a cavidade bucal da cavidade nasal, ok? Então você entendeu pelo desenho como é possível uma pessoa vomitar, chamar Raul, né? Uou! Como é possível a pessoa vomitar e sair feijão até pelo nariz dela? Quando a pessoa vomita, o que vem do estômago geralmente sai pela boca. Às vezes um carocinho pega o caminho errado e vai sair pelo nariz mesmo. Inclusive, um último detalhezinho, uma última curiosidade. Às vezes, o nenenzinho nasce com uma fissura, uma rachadura, uma fenda nesse osso do céu da boca. É uma tal de fenda palatina. Nenenzinho acabou de nascer, vai mamar, o leite fica pingando pelo nariz. Fenda palatina. Solução: cirurgia para costurar, suturar o céu da boca do recém-nascido. Tranquilo? Então, nós temos aqui a tal da deglutição, o evento que sucede à mastigação. Vamos agora para a tal da peristalse. Bom, então, para a gente terminar a parte de gestão mecânica, a tal da peristalse. Peristalse ou peristaltismo ou movimento peristáltico, tudo a mesma coisa. Tanto faz, tanto fez. A ordem das bebidas não altera o porre final. Então, amigos, peristaltismo é um movimento em onda, um movimento ondular que vai impulsionar a comida. Os movimentos peristálticos, eles começam no esôfago. A peristalse vai do esôfago em direção ao ânus. Qual é o lema do peristaltismo? Para o ânus e avante. Tem gente que pensa que o peristaltismo começa a partir da faringe. Não. Lembra? Na faringe ainda é deglutição. Ó, na boca, mastigação, na faringe, deglutição, e o peristaltismo é a partir do esôfago. Lembrar que na parte de anatomia eu falei para vocês que dentro da parede, não na cavidade, dentro da parede do tubo digestório, nós temos tecido muscular, um tal de músculo liso, que vamos ver depois na parte de histologia, né, os tipos de músculos. Então, a contração dessas células musculares vai gerar um movimento em onda. Ó. Este movimento em onda, ele vai empurrando a comida em direção ao ânus. Aos poucos, as enzimas vão fazer o trabalho de digestão desse alimento, ok? Esôfago, estômago, delgado, intestino grosso, é o tal do peristaltismo. Você tem mais ou menos 10, 12 ondas peristálticas por minuto. Vamos supor que no indivíduo aconteça um aumento da frequência peristáltica, alguma coisa irritando o intestino. Peristaltismo, 15, 16, 18 ondas por minuto. Se a frequência peristáltica aumentar, não vai dar tempo das enzimas fazerem a digestão dos alimentos. Alimento sem digestão vai ser jogado no sanitário. Comida parcialmente digerida, lançada no sanitário. Então, essa alimentação, esses nutrientes por osmose vão arrastando água. Comida mal digerida juntamente com água, fezes líquidas repetidas, o nome disso é diarreia. Qualquer coisa que aumente o peristaltismo, a frequência, leva a um quadro de diarreia. Existem certos alimentos por aí, algumas bebidas lácteas, que contêm bactérias, lactobacilos vivos, que prometem melhorar o peristaltismo, combater a prisão de ventre. Muitos realmente funcionam. Funcionam como? Olha só, é que o nosso intestino delgado, ele tem um pH entre 8 e 9. Intestino, tanto delgado quanto grosso, é verdade, eles são básicos, são alcalinos. Só que essas bebidas fermentadas, contendo lactobacilos, como eu disse,
vão causar uma leve acidez no intestino. Bactérias vão fermentar a glicose que tem naquele iogurtezinho. Vão fazer uma tal de fermentação lática. Quem não lembra, vamos ver depois na citologia. Fermentação lática gera um tal de ácido lático. O ácido lático gerado no intestino vai irritando a parede intestinal, causando o aumento do peristaltismo, combatendo a prisão de ventre. É assim que alguns funcionam, tá? Estimulando o peristaltismo. Então, encerramos aqui a parte de digestão mecânica. Vamos agora à digestão química dos alimentos.